Senhor? Amém. Amados, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo na primeira carta aos Tessalonicenses 5:18. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Diz o texto sagrado assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler de novo o texto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga assim comigo: obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é denominado culto de ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Amados, buscando ao Senhor para interrogá-lo sempre do que eu haveria de trazer para esta noite aqui nesse lugar. E o Espírito me direcionou por este caminho. E eu vim entender que toda vez que Deus fala conosco, Ele nos dá um presente. E toda vez que se abre a Bíblia para ministrar uma palavra, é porque aquela palavra ela está sendo necessária para a sua igreja. Então, possivelmente hoje, nesse lugar, existem algumas pessoas que não estão, de certa forma, agradecendo como devia a Deus. Não estão sendo gratas como deviam. Existe aqui, neste local hoje, e também ali do outro lado, nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pessoas que poderiam ter agradecido, que poderiam ter agradado a Deus, mas perderam a grande oportunidade. Sabem, porém, uma coisa, que se eu agradeço algo, que embora tenha sido mal para mim, eu agradeço a Deus por ter vivido aquele momento, eu estou glorificando a Deus e estou também, de certa forma, recebendo da parte de Deus uma nova oportunidade para que, já que eu passei por um processo difícil e agradeci, consequentemente, Ele vai me levar a um momento de alegria, porque eu fui grato nos momentos difíceis. Eu fui grato no momento de dor. Eu fui grato no momento de tristeza. O que quer dizer gratidão? É louvor. Louvar a Deus é agradecer. Agradecer é louvar a Deus. Então, quando eu louvo a Deus, quando eu agradeço a Deus, então eu estou permitindo a Ele que Ele me leve mais adiante. Se eu agradecer por algo ruim, consequentemente, Ele vai me levar a algo melhor, a algo superior, a algo mais excelente. Porque Ele vê que eu não sou grato só no momento de alegria, no momento de coisas boas, mas no momento de tristeza, nos momentos de angústia, de perseguição, nos momentos do mal, eu fui grato. Porque se você observar o texto, ele diz assim,
Em tudo, ou seja, no 18, ele fala assim: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Ele não diz, olha, em quase tudo, ou nisto ou naquilo. Não, ele disse em tudo. Ele disse: em tudo dai graça. Hoje, nós estamos aqui e devemos agradecer a Ele, porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Devemos agradecer a Ele porque, embora sendo mal, perverso, mas Ele nos buscou e nos trouxe para cá. Devemos agradecer a Ele porque aquela chicotada não era para Ele, era para mim, era para você. Devemos agradecer a Ele porque aquele sangue derramado não era para ser o dele, era para ser o nosso. Mas Ele tomou o nosso lugar. Se bem que na verdade o sangue ali seria de um animal para cobrir o nosso pecado. Mas Ele resolveu tirar o animal e oferecer o seu sangue em nosso favor, para a nossa remissão. Então, é motivo para nós agradecermos a Ele por esse feito. Feito esse que homem nenhum jamais conseguiria. Ele foi fiel em tudo, para que em tudo Ele pudesse ser glorificado e ser um fiel sumo sacerdote, capaz, suficiente, de diante de Deus, interceder por mim e por você. Glória a Deus. Entende bem? Em tudo da graça. Se você observar, quando até na alegria, o mundo eles blasfemam, eles praguejam. Né? Eu estava olhando no dia que teve jogo de futebol. Se o futebol é algo que promove alegria, por que quando se fura um gol, eles chamam tanta pornografia? Diz aí. E o pior, ele não chama só pornografia, ele destrói o que está em sua volta. E até a vida eles tiram pela alegria, entre aspas, da vitória do time. E aí? Se você observar, as pessoas no mundo, ela leva uma topada. Aí, ó, bum. Já sabe o que é que ele diz, né? Eu estava perto de uma senhora e eu tenho uma certa intimidade com ela. Ela trabalha próximo comigo. E ela bateu com o braço no ferro assim. E quando ela bateu no braço, ela ia. Quando eu disse, opa! Aí ela olhou para mim. Aí eu disse, segura. Aí ela passou a mão assim. E olha, pastor, fica aquela pessoa. E o outro eu ia, ele tacou a cabeça no negócio assim, bum! Aí quando ele tacou a cabeça, ele bum! Já sabe, né? Quando ele deu aquele bum dele, aí eu disse, e aí, passou a dor? Ele. O mundo, eles são muito ingratos, né? E quando a gente é grato a Deus, Deus nos presenteia. Uma certa vez Deus me acordou de madrugada e disse, louve 7 hinos. Eu não sabia por que, eu obedeci. Abri a aba e bem baixinho louvei ali 7 hinos. E fui embora para Ceasa trabalhar. E quando eu chego pela manhã do meu trabalho, no carro, que desço, eu vou apressadamente para o meu comércio. Os bancos da feira eram todos baixos, com aquelas madeiras, aquelas linhas, passando da lona com a ponta assim. Era meu tempo de bater com a cabeça aqui e ali. Mas nesse dia, eu entrei em alta velocidade quando cheguei na Ceasa, nessa posição olhando para baixo um pouco assim, mas não deu outra. A ponta da madeira pegou aqui, um impacto tão grande que ela me jogou para trás. No ritmo que eu vim, eu bati aqui, bateu aqui e eu fui para trás. Ou seja,
se eu não agradecesse a Deus e não louvasse a Deus pela madrugada, aquele pau iria com certeza estourar o meu globo ocular. Eu estaria cego hoje. Foi por isso que Ele mandou louvar. Foi por isso que Ele me acordou. Foi por isso que Ele mandou eu agradecer a Ele pela madrugada e pelo que eu nem sabia ainda que ia acontecer. Mas eu agradeci louvando a Ele, engrandecendo o nome dEle. E por essa razão, Ele me deu um grande livramento. Aleluia! Precisamos ser gratos ao Senhor, porque quanto mais a gente agradecer, mais bênção do Senhor a gente vai receber. Se você observar, quando o Senhor chega para visitar o túmulo de Lázaro, agora é a hora de ressuscitar Lázaro. Mas Ele não ressuscita antes de agradecer. Ele olha para cima e diz: Pai, graças te dou. E depois que ele agradece ao Pai, ele olha para o túmulo e diz: sai para fora. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Na hora da multiplicação do pão, ele pega aquele pãozinho assim, pouquinho, aproximadamente 15 mil pessoas, quer 3 pãozinhos, quer 5 pãozinhos, quer 3 peixinhos. Mas ele pega aquele pãozinho, levanta para cima e diz: Pai, graças te dou. E quando ele baixa, ele começa a tirar o pão da vasilha. Ele tira, vai dando, vai tirando e vai dando. Se fosse curioso, ele ficava olhando para ver como é que o pão ia crescer, né? Ele vai tirando, ele distribui, depois ele volta, pega o pão, aí distribui e tal. Depois ele volta e pega o pão, porque o pão ali, ele estava crescendo ali. Estava acontecendo ali uma questão metafísica, né? Que o pão não cessava. É como se aquela vasilha que estava o pão, é como se ela começasse a ferver, alguma coisa parecida assim, e produzir um pão. Então ele não ficava olhando para o pão, ele já apresentou, colocou lá, deixa que Deus vai resolver. Só pega o pão, ele pegava um, partia e dava pegava outro, aí estava aqui. E ia pegando, só pegando, sem precisar olhar. Então, ele agradeceu e o milagre aconteceu. Certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Em Mateus 11 também, o Senhor olha para cima e diz assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste essa sabedoria, esta revelação aos sábios e entendidos, e revelaste aos meus pequeninos. O Evangelho, o Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Tá? E aí Jesus começa a agradecer. E aqui Paulo ensina aos Tessalonicenses a também serem gratos. E aí ele diz: olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É em tudo. Está faltando comida? Graças te dou, meu Senhor, porque está faltando comida, mas eu sei que logo vai chegar. Está doente? Graças te dou, meu Deus, porque eu sei que eu estou doente, mas eu sei que tu continua sendo meu Deus, e que logo eu vou estar curado. Está desempregado? Graças te dou, meu Deus, por estar desempregado, porque eu sei que eu estou desempregado, mas tu estás me sustentando vivo até a hora do Senhor abrir a porta e eu entrar por ela. Temos que entender. Está sendo perseguido? Graças te dou por essa perseguição, meu Deus, porque eu sei que essa perseguição está vindo, mas o Senhor está me guiando na minha carreira para eu alcançar o local desejado que tu quer que eu chegue. Mesmo assim. Foi humilhado? Graças te dou, meu Deus, porque na tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Oh, glória! Aleluia! Pegou o dinheiro, o seu salário. Está pouquinho. Mas pega ele. Senhor, obrigado, Deus. A ti eu consagro este salário. Ah, glória! Aqui está a tua parte. Aqui está, Senhor, a
minha parte que eu guardo todo mês no banco. E aqui, Senhor, multiplica mais e mais, porque agora. E aí pode ficar certo que Deus vai mudar a situação. Seja grato a Deus. Agradeça mais a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E hoje é motivo para nós rendermos graça. Sabe por quê? Porque nós passamos por diversos perigos de morte, muitos que nem vimos, mas passamos por ele e chegamos aqui hoje. A gente não sabe o que Deus fez para que hoje nós estivéssemos aqui, sentados nessa cadeira inconfortável, mas você não sabe o que Ele fez para que você estivesse aqui hoje. Muitas coisas. Ele moveu os céus e a terra, designou anjos e anjos para que o diabo não conseguisse atropelar você, colocar uma doença em você, quebrar sua perna, fazer você cair no buraco, dar um infarto em você. Deus criou situação para que você conseguisse escapar de todos os perigos e você vai chegar aqui hoje e glorificar e dizer: obrigado, meu Senhor, por tudo que você tem feito por mim. Aleluia! Obrigado. E a gente vê em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas pastor, até o mal é a vontade de Deus. Existem duas vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade permissiva é aquela vontade que o crente, ele não deve pecar, mas se ele quiser pecar, Deus vai permitir ele pecar, porque ele escolheu pecar. Então a escolha é dele, Deus vai permitir. Uma vontade que Deus não queria que acontecesse, mas ele tem que permitir, porque aí no caso é a pessoa que quer, e Deus não quer nada forçado. Então, vontade permissiva, Deus não quer, mas deixa acontecer. E existe a vontade soberana, é quando Ele diz que vai ser assim, e nada impede que seja assim, vai ser da maneira que Ele falou. Esta é a vontade soberana, que impere sobre todas as coisas. Entendeu? Então a gente precisa entender que esta é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus está implícita na nossa vida, seja na hora do mal, seja na hora do bem. Por isso que nós temos que agradecer em tudo. E aí ele fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí a prova disso a gente pode parafrasear com o texto que o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Mas tem o quê? Bom ânimo. É louvar e engrandecer o nome do Senhor nas horas das aflições, nas horas da dificuldade. Porque vem bem, ele diz assim: tem bom ânimo na hora das aflições. Então o que ele está querendo dizer com isso aí? Olha, faz o seguinte: não deixe que ninguém perceba que você está abatido, que você está triste, que você está sofrendo, que você está passando pelo processo. Não deixa. Sabe por que você não deve deixar? Porque você já sabe que você está passando por isso, mas eu estou trabalhando ao teu favor para te dar vitória. E se eu estou trabalhando, a tua vitória é certa, não tem como escapar. Você vai vencer, você vai chegar lá, porque é eu que estou a trabalhar a tua espera. Então, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo devemos dar graça. Então, nunca deixe de agradecer. A oração da gente deve ser em primeiro lugar. Tem gente que não sabe nem orar, né? Quando você vem, vai: Senhor, oh meu Deus, agora eu vim aqui, Senhor, porque eu quero dizer que eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor me desse isso, me desse aquilo. Olha, Senhor, não, que é isso? Que é isso? Que é isso? Interesseiro? Só liga para o Senhor quando quer alguma coisa? Imagina, alguém só liga para tu quando quer dinheiro emprestado. Aí quando tu vê lá, que liga, lê lá na tela do celular lá, aparecendo aquele número, tu diz o quê? Dinheiro emprestado. É muito estreito quando vai se ajoelhar. Você olha assim e já vem pedir. Já vem um pilhão. Já vem um pilhão. Quando na verdade não precisa pedir. Jesus não pediu para Deus ressuscitar Lázaro. Jesus não pediu para o pão multiplicar. Tá? Entende bem?
Jesus não pediu. Ele só o quê? Agradeceu. Ele só agradeceu. Que quer dizer que quando você agradece, tudo se multiplica. Tudo acontece. É só agradecer. O segredo é ser grato. Imagina, tu faz algo para alguém que aquela pessoa te trata mal, ou não te dá a atenção que tu quer. Como é que tu vai se sentir? Feliz? Não. Você vai dizer logo, o fulano é muito ingrato. Eu vejo muita gente falar isso. Rapaz, eu fiz um favor para minha vizinha lá, menino. Estava falando que bicha ingrata, bicha tã. Daí vai. A ingratidão, menino, é muito ruim. Isso é muito mal. E o povo de Deus, ele parece que, eu não sei, não é dom não, mas parece que é um dom. O povo de Deus no deserto, Deus fez com que Moisés tirasse o povo do Egito, passasse pelo mar que ele abriu. Lá no deserto, o Senhor fez jorrar água da pedra, da rocha. O Senhor colocou uma coluna de fogo à noite para tirar o frio, e colocou uma coluna de nuvem, durante o dia para aplacar o calor do sol. Eles estavam no deserto, no clima de ar-condicionado durante o dia. Não faltava comida, porque todo dia de 3h30 da manhã o maná caía na terra. Todos tinham o direito de pegar o maná. Não faltava nada para eles, mas mesmo assim, eles começaram a murmurar. Murmurar é ser ingrato. Murmurar é destronar Deus do seu coração e abrir as portas do inferno para os demônios subirem e virem para atormentar a tua vida. Então, nunca murmura. O que é murmurar? É insistir em reclamar sobre uma coisa continuamente. Insistir em reclamar sobre uma coisa continuamente. Isso quer dizer murmurar. E o povo começou a murmurar. Começou a murmurar. Murmuraram tanto, foram tão ingrato. Porque se ele dissesse, Moisés, a gente queria comer uma carnezinha, um filezinho, fala com Deus aí. Claro que Deus ia mandar. Mas eles estavam reclamando, dizendo que esse maná viu, estavam enjoados daquela comida. Agora entende qual é uma coisa, não era todo mundo que estava reclamando, claro. Tem um segredo ali que acontece que muitos não sabem. É que existia o crente, o mais ou menos crente, e o que não era crente no meio do povo de Deus ali que veio do Egito. Está entendendo? Tinha o convertido, tinha o que estava no processo de conversão, e tinha o que era ímpio. O que era ímpio era aqueles que vieram do Egito e se juntaram com o povo de Deus, que chama-se vulgo, que saiu acompanhando, porque viram a glória do Deus do povo de Israel, que na verdade não era Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Moisés. Aí seguiram eles, vieram. Esse povo, quando entrou no meio do povo de Deus, foi para bagunçar. Tudo que não presta que aconteceu no meio do povo de Deus veio de lá do Egito, com aquele povinho que veio envolvido no meio do povo de Deus. Por isso você deve deixar que ninguém do mundo se meta na sua vida. Você só deve satisfação a Deus. A Deus. Tá? E ao seu ministério. Então, tá lá. Então, quando o maná caía, o crente que era fiel, o maná caía a 7 metros da casa dele. E o maná caía e era bem branquinho. Bem branquinho. E ele pegava o maná com a maior facilidade. E quando ele botava o maná na boca, o maná ele refletia 70 sabores. Vê bem. Eu botava o maná na boca, eu pensava em alguma coisa, então o maná tinha gosto daquilo que eu pensava. Entende bem? Porque eu era fiel. Então ele refletia 70 sabores na minha boca. O crente que não era totalmente fiel, era meio pé dentro, pé fora. O maná caía a 70 metros da casa dele. E ele não podia pegar com facilidade, ele tinha que levar alguma coisa para escavar. E o maná já era mais escuro um pouquinho. Tá? E quando ele colocava na boca, o maná refletia 7 sabores. Veja bem, diminuiu. Veja o que a desobediência, a murmuração, o pecado faz. Está aí.
7 sabores, refletindo na boca daquele que não quer dentro de fora. Que quer dizer que quando você está aqui e está andando de todo jeito, as bênçãos vão ser diminuídas na tua vida. Você vai deixar de receber algumas coisas da parte de Deus que poderia receber. E para aquele crente que estava lá, que era crente ímpio, estava no meio do povo de Deus, mas não servia a Deus, o maná caía a 150 metros da casa dele. E ele tinha que levar instrumentos, digamos, pau, alguma coisa parecida, e o maná era da cor de caramelo. E ele tinha que botar força para colher o maná. E quando ele colhia o maná que ele levava para casa, que ele botava o maná na boca, o maná tinha gosto de palha. Gosto horrível, de nada. Foi aí que essa turma disse: a gente está enjoado desse pão frio. Mas quem ele estava falando? Os desobedientes. Os que não estavam servindo a Deus com sinceridade. Isso acontece no meio do povo de Deus. Tem muita gente que não está servindo a Deus e é só pancada na panela que leva. É minhando, urrando, gemendo e não sai daquela prova, sabe por quê? Porque não está servindo como devia servir. Está desobedecendo a dirigente, não obedece, está no órgão, não é fiel, não dá satisfação, não está nem aí, vem quando quer, é obreiro, não respeita o seu pastor, não respeita o seu presbítero, dirigente da igreja, né? E aí vai ter pessoas que estão na igreja, mas é dono de si mesmo, ninguém manda nele não, parece que ele é crente, mas na verdade não é crente, porque está vivendo uma vida de ímpio, não obedece a ninguém, não obedece a nada, não tem temor de Deus, está aqui só por estar, mas nesta noite Deus está dizendo: ei, quer ser abençoado, quer receber o maná do céu sem tanto trabalho, recebe o Senhor nesta noite por aleluia, por temor, por respeito, serve a Ele com complexidade, serve a Ele 100%, e tu vai ver, muitas coisas na tua vida vai cessar, muitas coisas ruins que acontecem vai cessar. Por quê? Muitos têm problema com o filho, com o marido, com casa, com o vizinho, no trabalho, é muita bronca. Isso vai vir, mas tem gente que vive sofrendo direto. Sabe por quê? Porque ainda não tomou a decisão de servir a Deus, agradecendo a Ele e sendo fiel a Ele em tudo, nos dízimos, nas ofertas, na obediência, na servidão, no evangelismo, na santidade, na oração, agradecendo. Então, por essa razão, estão sofrendo. Mas nessa noite o Senhor está aqui para dizer: ei, eu vim aqui hoje para acabar com o teu sofrimento. Eu vim aqui hoje para te revelar o oculto profundo e o escondido, e fazer com que você saia de baixo e seja colocado em cima. Para a glória de Deus. Louvado seja teu nome. Agradece a Deus, agradece. Olha, um negócio tão sério, que agradecer é uma ordem divina, né? A gente viu aqui aos Colossenses 4 e 2. Aos Colossenses 4 e 2, o texto diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Ação de graça é agradecimento. Ei, mas entende uma coisa? É orar com ação de graça. Então tem gente que ora muito, mas não faz nada. Ei, Sil, tem gente que ora muito, mas não faz nada. Então não vai adiantar de nada, vai continuar do mesmo jeito, porque é oração, né, e graça. Então é você agradecer, orando, que é a comunicação com Deus, mas também ter ação. Você tem que glorificar a Deus com a sua vida, você tem que se mover, não pode só ficar esperando em Deus. Deus quer fazer algo através de você, isso é a hora da ação. Então, você tem que dar lugar para isso acontecer. A gente vê também que o Senhor deixa bem claro que dar graças é como oferecer sacrifício a Deus. Então, tem pessoas que até jejuam, mas não agradecem. Ora, mas não agradecem. Faz algumas coisas que, mas não agradecem. Vê bem, aqui no Salmo de número 50, vê lá, Salmo de número 50, verso 14. O texto sagrado diz exatamente assim, vou ler para você. Olha que coisa linda. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Olha que coisa linda. E invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarei. Irmão, entende bem, pelo amor de Deus, essa palavra.
Entende bem? Olha para esse versículo aí, olha para esse versículo. Procura entender. Ó, Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor, que é agradecimento. Tá? E paga ao Altíssimo os teus votos. O que foi que tu votou? Ou seja, o que foi que tu prometeu? Ei, Silvio, o que foi que tu prometeu a Deus? Hã? Entrou no órgão das mulheres. Eu vou ser obediente. Eu vou ser fiel. A minha dirigente, a minha coordenadora, ao meu ministério, à minha igreja, ao meu Senhor. Eu vou ser fiel ao meu dirigente, ao meu ministério, ao Senhor. Eu vou ser fiel. A igreja, eu vou ser fiel. Isso é pagar o voto. É dizer que vai ser fiel e fazer por onde? Mas tem aquele que diz, eu vou ser fiel, e só vem aqui uma vez perdida e tchau. Uma vez perdida e tchau. E aí, como quer receber algo da parte do Senhor? Como quer que as bênçãos sejam multiplicadas na sua vida? Fica difícil. Então ele diz assim, olha, oferecei a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Agora vê só, depois que você oferece o sacrifício de louvor e paga a Ele o que você prometeu, o que foi que tu prometeu a Deus? Eu não estou falando de bolo e guardanapo. Eu estou falando de algo muito mais do que isso. Porque tem gente que, olha, tem o crente espera. O crente espera. Irmão, quando tu tem dinheiro passando, tu quer dar uma festa, né, e chamar teus irmãos, isso é bom, né? Não. É bom chamar a vizinhança, faz aquele culto de ação de graça. É bom, irmão. Mas tem muito crente que engana a Deus com bolo e guardanapo. Ele recebeu uma bênção, e aí ele vai lá, vou dar um culto de ação de graça. Aí ele dá um culto de ação de graça, achando que Deus come bolo e guardanapo. Porque depois que ele dá um culto de ação de graça, ele não faz mais nada. E não é isso que Deus quer. O bolo e guardanapo que comeu foi tu. Deus não come bolo e guardanapo. Você vai ter que dar agora o que Deus quer, para provar que você é grato a Ele pelo que Ele fez na tua vida. E onde é que está esta forma de agradecer? Salmo 116, verso 12. Os irmãos já sabem de qual é? Coisa linda. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Você já falou isso alguma vez? Já falou isso? E você já pergunta assim, o que é que Deus quer? O que é que Deus precisa? Na verdade, Deus precisa de alguma coisa? Não. Mas Deus quer alguma coisa de nós. Além da obediência, Ele quer algo de nós. Tá? Então, aqui a gente vê que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Isso é uma forma de querer agradecer. Ele estava tão grato que ele estava querendo dar uma coisa para Deus ficar feliz. E ele não achava. E aí o Espírito Santo foi lá e revelou, dizendo assim para ele. E ele chega ao ponto de dizer assim, ó: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Veja bem, tomarei o cálice da... O que é tomar o cálice da salvação? Nesse texto aqui tem a ver com aquele cálice que o Senhor tomou. Porque existia 4 cálices na Páscoa. Ele bebeu o primeiro cálice em nome de Abraão. Segundo cálice em nome de Isaac. Terceiro cálice em nome de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E o 4º cálice era para o Messias tomar. Então ninguém tomava, era para o Messias tomar. E o Messias não tinha vindo ainda para tomar esse cálice. Entende bem? E aí quando o Messias vem, já no Novo Testamento, o que é que acontece? Ele vai agora, no último instante da sua vida, nas últimas 12 horas, ele vai lá e agora vai para onde? Para o Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, e lá ele se ajoelha e começa a falar com o Pai. E quando ele fala com o Pai, ele diz: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Por que afasta de mim esse cálice? Porque era o cálice mais amargo que tinha. Era o 4º cálice. Tá? Quando ele diz: afasta de mim esse cálice, é porque realmente ele ia passar pelo cálice amargo, o cálice da morte. Não que ele estava com medo da morte, não era da morte, mas o maior medo
o medo era, tinha medo? Tinha. Qual era o medo? O medo de algo que nunca aconteceu na vida de Jesus. Qual era esse algo? Era a separação dele e do Pai. Eles nunca estiveram separados. Nunca. Sempre estiveram em um só. Mas naquele momento, por causa de mim, por causa de tu, por causa dos nossos pecados, Jesus ia ser separado pela primeira vez. Ele ia provar o que é ser separado de Deus. E é horrível. Porque na hora que ele foi separado de Deus, aí ele sentiu e ele disse: pá! Por que me desamparaste, pá? Por quê? Veja que momento difícil. Veja que momento difícil. Ele nunca esteve separado. Mas naquele momento ele foi desamparado pelo seu próprio Pai. Por causa do quê? Dos nossos pecados. Entende bem? Então a gente precisa levar em consideração e ser grato a Deus por isso que Ele fez. Agradecer a Ele com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa palavra, com a nossa voz, com o nosso olhar, com o nosso ouvido, com as nossas forças, com o nosso pensamento, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com as nossas vestes, com as nossas músicas. Devemos agradecer a Ele com tudo da nossa vida. E aí Ele diz aqui assim: ó, tomarei o cálice da salvação. Ele está dizendo o quê? Eu vou sofrer pela tua causa. Vou sofrer pela tua causa. O cálice da salvação. E invocarei. Aí ó, eu invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Entende bem? Veja que nós devemos pagar por estar aqui. E o pagamento não é coisa física, coisa concreta. O pagamento é com a obediência. O pagamento é com a tua vida de prestação ao Senhor, de entrega ao Senhor. Então Ele, todo mundo que está aqui sabe o que é o inferno. Só não sentiu na pele ainda, mas sabe o que é. Sabe que é um lugar escuro, com muito fogo, com muita angústia, muita dor. E imagina, irmãos, pense direitinho, leve isso no teu coração, guarda, entende o que é uma pessoa. Ei, Silvio, imagina o que é uma pessoa está gritando. Olha, para o inferno, as pessoas que vão para lá, elas vão estar no corpo físico. Ei, Silvio, quem vai para o inferno vai no corpo físico, de carne e osso, carne perecível. Vai para lá. Lá vão estar em todos os seus órgãos completos, o corpo completo vai estar lá. Então esse corpo vai ser preparado para ser queimado. Então a dor é tanta que a pessoa grita. Quanto mais ela grita, vem a sede, a garganta seca, a boca seca, e ela não consegue parar de gritar porque a dor é muito grande. Mas vem a secura da boca e vem o cansaço por estar gritando e a vontade de querer parar, mas não se para porque a dor é muito grande e queima demais. Ai, meu Deus do céu, pensa direitinho, que tormento terrível. Pensa de onde Deus te tirou, pensa de onde Deus te livrou, e não seja ingrato como o povo do Egito. Não seja ingrato como aquele povo que saiu para o deserto. Não seja ingrato. Agradeça a Deus. Quando vê alguém, pregue o Evangelho, fale de Jesus, venha para a igreja, ore quando for dormir, ore quando se levantar, agradeça a Deus. Se não tiver tempo, agradeça o dia todo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comida, obrigado pela roupa, obrigado pela passagem do ônibus, obrigado pelo ônibus, obrigado pelo livramento, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha casa, pela minha roupa, pela minha comida. Obrigado, diga obrigado, agradeça a Deus. Agradeça, porque quando você agradecer, aí sim as bênçãos vão se multiplicar na tua vida. Agradeça. É isso que Deus está dizendo. Seja grato, porque muito vem aqui, irmão. Até essa hora, às vezes tem gente que chega aqui, come o pão, bebe o sangue com ingratidão. Aparentemente está enganando a si mesmo. Porque está comendo agora, sorrindo,
volta reclamando, o ódio retorna, a raiva, o desejo de vingança diário de ver, e aí essa pessoa, em vez de melhorar, ela vai ficando cada vez pior. E o que acontece? Essa pessoa não vai mais orar, não vai mais ler, não vai mais se consagrar, não vai mais agradecer, não vai mais querer vir para a igreja, vai ficar com raiva de ar, com raiva de Deus, não aguento nem ver fulano, não aguento nem ver ciclano, estou com raiva, vou ficar em casa, é porque tocou, comeu isso aqui indignamente, comeu para a sua própria condenação. Mas nesta noite Deus está dizendo: ei, seja grato até na hora de comer do corpo e do sangue do Senhor. Seja grato, agradeça, não seja ingrato. A ingratidão fecha as portas do céu e abre as portas do inferno para te atormentar. E aí, a gente vê que ainda, estou terminando, agradecer é mais agradável ao Senhor do que um sacrifício. 69:30 do Salmo. Salmo 69:30. Terminei. Salmo 69:30, o texto sagrado diz assim. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Ou seja, bezerro bem cevado, guardado só para sacrifício. Então, o melhor presente que você tiver para Deus, nada se compara ao agradecimento. Agradeça a Deus. Agradeça e você vai ver os milagres de Deus na tua vida. Amém, igreja? Amém. Agradeça. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos?